minha carreira profissional, eu acho que começou quando eu tinha uns 15, 16 anos, quando eu comecei a dar aula para alguns amigos que me pediam para dar aula para eles, né? Mas aí depois eu comecei a tocar com algumas bandas do bairro, alguns amigos do bairro, e começamos a tocar em bares, é aquela coisa, né? Festa de amigo. Mas principalmente depois eu toquei com uma banda chamada Chave, que aí eu entrei no lugar do Eduardo Ardanui, e aí a gente começou a fazer shows em alguns lugares maiores, para um público mais legal, começou a viajar. Foi aí que eu comecei a aparecer para alguns outros artistas e comecei a ser chamado para acompanhar artista, ou de repente gravar algum jingle, alguma coisa assim. Aí conheci o Rafael Bittencourt, e aí começou toda a história do Angra a partir dali, que foi mais ou menos no final dos anos 1990. Agora que eu tenho pouco tempo para estudar, eu devo ser mais preciso e saber exatamente o que eu necessito naquele momento. Então, por exemplo, se eu estou na véspera da gravação de um CD do Angra, eu tenho que treinar as músicas do Angra, como fazer a melhor forma de fazer aquele riff, ou um solo, ou propriamente dita a composição, né, pensando nas partes das músicas e tal. Depois da gravação, eu sempre procuro espairecer um pouco, vamos dizer assim, e procurar tocar outros estilos também, que eu gosto muito de música brasileira. Então procuro tocar chorinho, tocar músicas no violão, de repente. E aí isso vai me trazer uma série de elementos novos para quando eu for compor, eu poder utilizar nas músicas do Angra. Tocar com duas guitarras pode, a princípio, parecer complicado, mas no fundo, se você tiver um bom companheiro, um parceiro, como eu tenho o Rafael há tantos anos, porque eu já toco com ele mesmo antes do Angra, acaba se tornando uma coisa de troca mútua, que a gente aprende muito com o outro. E principalmente nós que tivemos formações diferentes, né? Então, na hora de dividir um trecho de uma música, ou quem escolher quem faz o solo ou quem não faz, a gente deixa a critério de quem compôs a música. Então, por exemplo, se eu fiz uma parte instrumental, eu faço o solo, eu crio as dobras, eu gravo tudo. Se o Rafael que fez aquele trecho, ele vai lá, cria também uma, duas, três guitarras, colocando em terças ou quintas, ou fazendo um contraponto. Ele é dono daquela parte, ele cria tudo. Aí a divisão mesmo é quando você vai tocar ao vivo, que você tem que dividir todas aquelas guitarras que você gravou no CD, somente para duas, então, e você vai escolher quem vai fazer qual parte. Mas é um trabalho bem tranquilo e é bem legal. Eu acho que ser um guitarrista brasileiro realmente faz uma diferença quando você se encontra e convive com os músicos de outro país. Porque, queira ou não queira, a gente tem uma bagagem cultural e tem uma influência da música brasileira direta e muito forte. Por mais que você nem fique ouvindo muita MPB ou samba, qualquer coisa assim, isso vai estar no teu jeito de tocar e você vai perceber mais ainda quando você for para fora e os músicos de fora começarem a te indicar onde você é diferente deles e você começa a notar isso, você começa a perceber que isso é o melhor meio de se destacar lá, tanto como guitarrista ou como falando da banda em geral. Então você começa a querer ressaltar esses pontos, essas peculiaridades que tem de ser brasileiro. E aí você acaba se diferenciando das outras bandas. E o grande lance, mesmo tocando heavy metal, que é um estilo assim, quadrado, meio fechado, né, a influências diversas, você consegue explorar elementos completamente diferentes das outras bandas europeias. Dos equipamentos que eu uso, a minha guitarra principal é essa Tajima, há 12 anos, me acompanha, gravou todos os discos do Angra e tudo mais, né. Eu uso corda 010 da Nigg, uso os cabos Santo Ângelo, que também varia de modelo, dependendo se ao vivo que preciso usar os cabos mais longos, é um modelo, em casa já uso outros. Em estúdio também tem outros tipos de cabo. Uso também os pedais da Zoom GFX8 para dar uns efeitos e uso os pedais análogos da Zoom de drive para somar com o drive do Laney, que é o cabeçote que eu uso, que é o VH100R, que tem um drive bem legal e tem um som limpo bem clean mesmo, que é o que a gente precisa na realidade, né? Uso também os violões da Takamine, então de 6 cordas, de 12 cordas, tem o violão nylon também, então dependendo da situação, da gravação,
ou de um show acústico, a gente usa. Eu escolhi um modelo diferente. A gravação dessa videoaula, para mim, não foi uma experiência nova, porque eu já tive outra lançada em 1993. Mas dessa vez, com a possibilidade de lançar tanto em VHS como em DVD, eu e o Sidney Carvalho, que ajudou muito na produção dessa videoaula, a gente procurou ter uma qualidade bem melhor, tanto no áudio quanto no vídeo, na imagem, na fotografia, vamos dizer assim, da videoaula. Então acho que ficou um trabalho bem legal e que vai estar aí por muitos anos para todos os estudantes de guitarra poderem apreciar bastante. E essa videoaula foi gravada em 2 dias e meio. Eu toquei cada música mais ou menos 2 ou 3 takes, e desses 3 takes a gente escolhia o que tivesse sido melhor executado, que é uma coisa difícil porque não é uma situação de estúdio onde você pode de repente emendar um errinho ou outro, né? É uma coisa tocada na íntegra, né? Músicas às vezes até de 8 minutos, como a Unholy Wars. Então é uma coisa bem complicada, assim, que eu suei frio para fazer, mas no final acho que ficou bem legal o resultado.